Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Humanamente, parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Eu sou Roberta Russo e hoje nós vamos conversar com o Dr. Daniel Barros sobre um problema, sobre um tema que, embora afete milhares de crianças e adolescentes, ainda é cercado de mitos e muitos preconceitos. Os tiques e a síndrome de Tourette. Sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo bem, Rui, e você? Tudo bem também. Falei certo? Falou síndrome de Tourette, que é um tipo de tique que a gente vai conversar ao longo do programa de hoje. Sabe que eu estava levantando alguns dados, doutor, e o nosso ouvinte com certeza também vai se interessar. Até 20% das crianças podem apresentar tiques em algum momento específico da vida ou da infância. E a Tourette, embora mais rara, atinge quase uma a cada 200 pessoas no planeta. É um transtorno neurológico, que daqui a pouquinho o doutor vai explicar melhor, que vai muito além de caretas, de movimentos involuntários, afetando a autoestima e a vida social de quem convive com ele. Muita gente já reparou que em algum momento da vida a criança dá aquela piscadinha repetida ou faz um movimento estranho com o ombro. Eu lembro de observar crianças assim ao longo da vida na escola. Só que nem sempre isso significa uma doença, né, doutor? O que são os tiques, afinal? Tudo é um tique nervoso. Por que eles aparecem tanto na infância? Por que são comuns nas crianças, doutor? O tique tem essa história de ser um tique nervoso, né? Porque ele é neurológico. A origem do tique é neurológica, né? Mas a primeira coisa é a gente saber que na maioria das vezes, os tiques são passageiros. Fazem parte do amadurecimento do sistema nervoso, tanto que acontece muito mais na infância, e são o que a gente chama de tiques transitórios. Nem todo comportamento é um tique, tem gente que tem mania. Tem gente que tem mania de ficar cutucando a unha. Ai, conheço isso. Né? Conheço. Já me segredaram aqui, manias de ficar cutucando aqui, cutucando ali. Isso não é um tique. O tique é um comportamento, normalmente motor, ou vocal, ou seja, um movimento ou do braço, ou do ombro, ou do pescoço, ou uma vocalização, um som, normalmente um som meio de garganta, ou um som de respiração, que acontece de maneira repetida e involuntária. O que significa involuntária? A pessoa não está querendo fazer, ela não está assim, agora vou levantar o ombro, vai lá e levanta o ombro. É uma sensação de que meio que sai do controle, de repente vem aquele movimento. Isso não é só uma vez, isso é repetido, né? E não é rítmico, não é constante, aquilo vem um movimento e passa. Vem um movimento e passa, né? E os tiques, eles podem ser simples, então é só um movimento, dura milissegundos, então é uma esticada de braço, é uma levantada do ombro, uma virada do pescoço, ou um som, sei lá, né? Um grunhido, assim, né? Um pigarro, às vezes o tique é de pigarro, às vezes o tique é complexo, significa que ele tem mais de um movimento, então ele estica o braço e estica a mão, ele levanta o ombro e vira o pescoço, aí ele se torna um pouquinho mais longo, ele dura um pouquinho mais, mas é coisa de segundos, ou uma vocalização também um pouco mais complexa. Tudo isso pode ser, como a gente estava falando, passageiro. Se dura menos de um ano, se não faz um ano que a pessoa tem esse comportamento, a gente fala de um tique, a gente ainda não diagnostica como um tique persistente. Para a gente dizer que é um tique persistente ou Tourette, que a gente vai ver mais para frente, isso tem que durar mais de um ano. Quando é menos de um ano, está em observação, muitas vezes, como você falou, isso é passageiro, acontece na criança, de repente ele passa, não tem que ficar dando bronca, não tem que ficar chamando muito a atenção, na maioria das vezes isso vai acabar passando sozinho. Fingindo que não está vendo, no caso das crianças, doutor? Porque isso pode até constranger a criança. Agora, mesmo em criança, isso pode se tornar um problema. Se é muito intenso, se é muito alto, ou se é muito repetitivo, ou se constrange a criança, aí não vai fingir que não está vendo, vamos ver o que está acontecendo, vamos levar para uma avaliação. Mas tem jeito de controlar, no caso da criança, com conversa, com terapia? Porque tem a questão da vergonha da criança, do bullying, se a criança também vai para a escola, né? Da exclusão dos outros coleguinhas e tudo mais. Mas muitas vezes a gente observa, né? Se você chama atenção para aquele ponto, parece que a criança faz ainda mais. É o caso dos tiques? Pois é, porque os tiques, eles pioram com a ansiedade, pioram com a tensão.
né? Não com a atenção, com tensão, com ficar tenso. Então, se a criança fica com medo, se a criança fica ansiosa, se ela fica preocupada com aquilo, isso pode aumentar a ocorrência. Claro que quando a gente estiver falando mais para frente dos tratamentos e da terapia para o transtorno persistente do tique, eventualmente prestar atenção vai ser importante. Mas nesse momento, vale a pena a gente ressaltar uma coisa, Rô. Às vezes o pai está ouvindo e está preocupado, meu filho está com tique, aí agora eu não sei se isso vai ser persistente ou não. Na maioria das vezes, isso serve para tudo em medicina, a gente já falou várias vezes disso aqui, o grave é raro, o comum é o leve, certo? Então, o tique transitório é mais comum que o tique persistente. Dentro dos tiques transitórios, é mais comum ser uma coisa leve, um olho que está piscando, às vezes uma entortada de lábio, uma virada de pescoço que passa despercebido. Você percebe porque você está convivendo, você está vendo ali, mas isso na escola, com os amigos, na maioria das vezes não gera constrangimento, não vai trazer um impacto quando é esse tique leve, quando é esse tique transitório. Ah, não! Já a coisa está persistindo, a coisa está constrangendo, a coisa já faz tempo, então aí a gente não está falando de uma coisa mais leve e transitória, né? Normalmente, os tiques começam quando a gente vai falar de um tique que vai se tornar um problema, que vai se tornar um diagnóstico, ele começa por volta ali dos 6, 8 anos. Normalmente essa é a idade em que mais começa. Não começa na idade adulta. Está começando depois dos 18 anos, a gente tem que pesquisar o que está acontecendo. Pode ser uma coisa mais de um agravo do sistema nervoso, um problema com droga, problema com alguma outra doença do sistema nervoso. Esse tique espontâneo começa normalmente na infância e tem um pico de intensidade perto ali da adolescência. Depois disso, normalmente vai amenizando. Lógico que o adulto pode ter tique, mas em geral o pico de intensidade é com 12, 14 anos. Aí, de novo, está o ouvinte lá, putz, mas meu filho adolescente, ele tinha um pouquinho, agora está super forte. É o esperado, normalmente isso vai diminuindo com o passar do tempo. Então, tiques, no caso dos adultos, é mais preocupante, doutor, e tem tratamento mais difícil. Se é algo que apareceu depois da vida adulta, estava falando da possibilidade de envolvimento com drogas, outros fatores que têm que ser analisados nestes casos de tiques em adultos. Na verdade, a gente nem faz o diagnóstico. Um dos critérios diagnósticos para os tiques e para a síndrome de Tourette é começar antes dos 18 anos. Se começou depois dos 18 anos, a gente tem que investigar, porque provavelmente é outra coisa. Sim, e aí é mais difícil de tratar nos adultos. Não, aí vai depender. Pode ser desde isso, né? Uma intoxicação por drogas até um problema neurológico. Aí você tem que ver o que está acontecendo naquele cérebro que nunca teve tique, não teve esse problema no desenvolvimento e agora surgiu. Então aí vão ser vários diagnósticos possíveis. E a influência do estresse, dessa vida com mais ansiedade, isso vem aumentando os tiques nas crianças? Dá para a gente ter uma ideia? Daqui a pouquinho a gente vai trazer dados da nossa sala digital que revelam um aumento do interesse das pessoas na internet, tanto por tiques no geral quanto pela síndrome de Tourette, doutor. Mas tem alguma relação? As pessoas que têm tique, elas podem ter mais ansiedade, mais transtornos de ansiedade. É interessante que nas crianças com tique, você vê uma maior comorbidade, ou seja, doenças que acontecem junto, né, que acompanham o tique. É mais comum acompanhar o transtorno obsessivo compulsivo ou até o TDAH, o transtorno do déficit de atenção. Então a gente está falando realmente de um neurodesenvolvimento menos típico, não é? No adulto que tem tique, é mais comum você ver a ocorrência de ansiedade e depressão, provavelmente já no impacto emocional de ter convivido muito tempo com esse problema, é uma das explicações possíveis. Mas o aumento da ansiedade em geral, o aumento da correria, do estresse que a gente vê na sociedade, a gente ainda não consegue dizer, isso está aumentando os tiques. Até porque tem esse componente bastante neurológico, né? Aquela balançadinha da perna do ansioso não é um tique, né, doutor? Você já passou um pouco sobre o que é mania, o que a gente controla. Exato. Mas aquela balançada não necessariamente é um tique. Porque isso, normalmente, quando você percebe, você para e acabou, né? O tique é um movimento que ele tem um caráter meio explosivo, meio súbito. Ele vem, pá, e acontece e para. Né? Ele dura ali milissegundos ou segundos se é um comportamento complexo. E ele tem uma característica, ele é involuntário, que nem a gente disse, né? A pessoa não faz porque quer, mas ele tem um quesinho de voluntariedade que, assim, às vezes a pessoa percebe que ela está para ter, ela consegue controlar um pouco, adiar um pouco, mas não é que ela consegue sanar por conta própria.
Já trazendo dados levantados aqui pela nossa sala digital, porque a síndrome de Tourette, só para a gente ter uma ideia, doutor Daniel, é o terceiro entre os termos mais buscados quando as pessoas vão à internet entender melhor sobre síndromes. Isso aqui no Brasil nos últimos 5 anos. A gente atrás até de Down e Burnout. A gente tem outros dados que mostram o aumento do interesse das pessoas sobre esse assunto. O Brasil é o 4º país com maior interesse pela síndrome de Tourette, atrás de Taiwan, Noruega e Porto Rico. Temos também uma outra tela que mostra, só para a gente ter uma ideia, que o interesse pela síndrome mais do que dobrou nos últimos anos aqui no nosso país. As pessoas foram à internet buscar muito mais por essa síndrome. Já já o doutor Daniel vai falar sobre isso também. E aí, sobre as principais perguntas, as principais questões: se a síndrome tem cura, se ela tem relação com o autismo, se é uma deficiência, se é hereditária, e também por que as pessoas com Tourette falam palavrão. Eu estava lendo que um goleiro muito famoso nos Estados Unidos revelou que tem essa síndrome, e uma outra artista também bastante conhecida. Já já a gente fala sobre isso. Afinal, doutor, respondendo um pouco a essas dúvidas principais, o que é essa síndrome? É um tique crônico também? É um transtorno neurológico? Muitas vezes as famílias ficam assustadas com esse nome. Pois é, a síndrome de Tourette, ela é uma espécie de tique, né? Ela está relacionada ao tique, por quê? Se a gente lembrar que a gente estava falando no primeiro bloco, o tique é um comportamento súbito, involuntário e repetido, né? Então a pessoa de repente mexe um braço, de repente faz uma vocalização e assim por diante. Normalmente isso é único, então a pessoa tem um tique motor. Ela levanta o ombro. Isso até pode mudar ao longo do tempo. Antes ela levantava o ombro, depois ela levanta o outro. Antes ela piscava, depois ela entorta a boca. Enfim, isso pode mudar ao longo do tempo, mas é normalmente um tique. Quando a pessoa tem mais de um tique ao mesmo tempo, né, não no mesmo instante, mas enfim, ela convive com pelo menos 2 tiques motores e um tique vocal, então ela tem... levanta o ombro, vira o pescoço e faz um pigarro, alguma coisa assim. A gente vai falar de síndrome de Tourette. Então, a síndrome de Tourette nada mais é do que uma condição que é neuropsiquiátrica, né? Tem uma origem neurológica, tem um componente também emocional, que reúne alguns tipos de tique. Então, a pessoa vai ter tiques concomitantes, tiques ao mesmo tempo, motores e vocais. Isso não é autismo, né, que nem teve essa uma pergunta, isso não é uma deficiência necessariamente, tem, como tudo, né, na psiquiatria, tem um componente genético, embora não é que assim que o pai tem, o filho necessariamente vai ter, não dá para você fazer essa herança, né, mendeliana que a gente aprende na escola, e não é o mais comum, mas é o que mais chama atenção. De novo, vamos lembrar, em medicina, o mais comum é o mais leve. O mais raro, né, o mais grave vai sendo mais raro quanto mais grave. Um dos sintomas que pode acontecer dentre os tiques vocais, existem alguns principais, né? O primeiro é a ecolalia. Eco, né, de repetição, e lalia de falar. A pessoa está falando com você e você diz alguma coisa, ela repete o final da sua frase. Meio... sem querer, contra a vontade dela, é uma necessidade. Ela vai e fala, termina o que você está falando, repete o que você está falando. Ela pode fazer isso com ela mesma, palilalia, ela fala e ela repete o que ela acabou de falar, às vezes a última palavra, um pedacinho da frase, então ela vai fazendo eco a ela mesma. E um dos tiques vocais, que é que apareceu aí nas perguntas, é o palavrão. Isso, aliás, pode também ser um tique motor. A pessoa pode fazer gestos obscenos ou falar palavrões de forma involuntária, não controlada, não é porque ela quer, não é porque ela está xingando. Aquilo sai como quase como uma tosse, né? Quase como um pigarro, aquilo sai uma palavra articulada, normalmente uma palavra de baixo calão, quando a gente está falando desse sintoma que chama coprolalia, né? Ou copropraxia, se é um gesto obsceno. Agora, não é que nem xingar alguém no trânsito, não é que nem xingar o juiz no jogo de futebol, articulado, alto, de clara compreensão, é uma coisa involuntária, que nem eu falei, como se fosse uma tosse, um pigarro transformado num palavrão.
né? Então, isso é o que é o sintoma chamado de coprolalia ou copropraxia, que é raro, mas é muito marcante na síndrome de Tourette, e esse sim pode levar a constrangimento, pode levar a problemas, a criança pode fazer isso no meio da sala de aula, um professor pode fazer isso dando aula, um médico pode fazer, imagina, isso numa consulta, então é por isso que chama tanto atenção, mas felizmente não é o mais comum. Pois é, a gente imagina que as crianças com Tourette sofram muito mais com o olhar dos outros do que com os tiques em si, ainda mais nesse caso mais raro que você citou, doutor, para a gente entender, né, o funcionamento do que acontece no cérebro, na nossa mente, até o escape de um palavrão, por exemplo. Isso com certeza gera bastante preconceito, muita falta de informação, das pessoas não saberem exatamente o que está acontecendo. Como é que os pais podem ajudar a criança a se sentir mais confiante, ainda que com essa síndrome? Quais os possíveis tratamentos? É muito interessante o que você está falando, porque de fato o acolhimento, né, a compreensão do que está acontecendo, ela é fundamental. Porque a gente tem muita dificuldade, não é só com os tiques. Isso acontece com um monte de coisa, desde, sei lá, obesidade, dependência química, transtornos alimentares. Tudo que é um comportamento, a gente tem dificuldade de entender que aquilo é involuntário. Né? A gente teve humanamente aqui com a Bárbara Gância sobre alcoolismo, a gente falou sobre isso. Verdade. Né? Se a pessoa faz alguma coisa, ela tem uma atitude, quem está olhando de fora fala, bom, mas se ela fez, ela podia não fazer. Então, o que é um comportamento involuntário gera muita incompreensão e é muito comum os pais falarem, mas menino, se segura, menina, não faz isso. Eu falo até menino porque é mais comum, eu tenho entre 2 a 4 vezes mais meninos do que meninas com o tique e Tourette. Mas você fala, para, se segura. E aí, às vezes, a criança ou o adolescente consegue se segurar um pouco, que nem a gente falou, né? Ele tem uma percepção, às vezes ele tem uma sensação de que o tique está vindo e consegue, por um tempo, segurar. E aí o pai fala, mas se você consegue segurar, por que não segura mais e tudo mais, né? Mas não é assim. Isso chega uma hora que escapa, é igual quase vai segurar a respiração. A gente consegue segurar um pouco, mas não consegue segurar para sempre. Segurar a vontade de ir no banheiro, você consegue segurar um pouco, mas não é completamente voluntário. Então, isso é muito importante das pessoas compreenderem. E sempre, qualquer diagnóstico, a gente tenta lembrar a pessoa que ela não está reduzida àquilo. Uma pessoa com depressão, ela não é um deprimido. Ela é um aluno corintiano, jogador de futebol, enfim, estudante, é um adulto, é o síndico do prédio, é o gerente do banco, é o presbítero na igreja, ele é uma pessoa completa que tem depressão. Mesma coisa serve para os tiques. Então a criança não. Se você fica só olhando para o tique, só dando atenção para o tique, só colocando foco naquilo, parece que ela é o tique. Ela não é, ela é uma criança com uma vida rica, com uma vida completa, com amigos, com diversão, que tem tique. Então, esse acolhimento e essa ampliação da identidade da criança, não restringindo a doença, é super importante. E aí sim, a gente vai ter opções de tratamento farmacológico, opções de psicoterapia, a gente vai ter possibilidades de intervenção, sempre de acordo com a gravidade, de acordo com a faixa etária, de acordo com a indicação específica para cada caso. E adultos têm Tourette também? Adultos também têm Tourette, porque os tiques, né, eles podem diminuir, podem ter o pico ali na adolescência e diminuir com a idade adulta, mas não necessariamente. Então, é bem possível que os tiques agregados, né, pelo menos 2 motores e um vocal, que acontecem na infância e na adolescência, permaneçam na vida adulta, requerendo tratamento, muitas vezes de forma crônica. E aí, tratamento pode ser medicamentoso, tratamento com terapia? Existem alguns remédios que aliviam, né? Alguém até perguntou aqui, uma das perguntas que estão colocadas aí na sala digital, se o Tourette e os tiques têm cura. Uhum. Na verdade, o tratamento, ele alivia e ele reduz a ocorrência e a intensidade, eventualmente fazendo com que aquilo não seja mais um problema. Pode até acontecer uma vez ou outra, mas aquilo praticamente não tem mais impacto na vida da pessoa. Isso pode ser conseguido com medicamentos, mas existem também terapias, sobretudo terapias comportamentais específicas, que ajudam a pessoa a contextualizar aquilo, a entender quando acontece, a lidar com fatores gatilho, a tentar manejar a situação. Você não vai conseguir suprimir, como o remédio não suprime totalmente, mas você consegue direcionar e lidar melhor com aquilo.
Quem tem algum tipo de tique costuma ter vergonha em esconder o gesto, que causa ansiedade e estresse. Até por isso não é tão comum ver os famosos falando sobre o tema. Mas para fugir desse padrão e na linha de uma comunicação de mais proximidade com o público, a cantora pop Billie Eilish já revelou recentemente ter Tourette e disse inclusive que aprendeu a não esconder os tiques em público. Vergonha, aceitação, autocobrança, preconceito, um simples tique nervoso ou outros mais complexos. Passa por tudo isso e outros tantos sentimentos. E até por isso é o nosso tema de hoje. Aqui no programa Humanamente, nós seguimos na conversa com o Dr. Daniel Barros. Doutor, a gente tem esses exemplos, né, de pessoas, até artistas, que convivem com o Tourette e levam vidas artísticas, como, por exemplo, o goleiro Tim Howard, dos Estados Unidos, que falou bastante sobre essa síndrome, até outros médicos, outros escritores. O que essas histórias ensinam pra gente, hein? Inclusive sobre o Tourette na vida adulta, como você estava comentando no último bloco, que envolve mais vergonha, né? Acho que mais preconceito. Pois é, e a gente sempre fala, sempre que um artista, um famoso, vem a público e fala de algum transtorno mental que ele enfrenta, que ele lida, a gente sempre repercute no Humanamente, né? Porque é muito importante. É muito importante no combate ao estigma. Tem um comediante brasileiro, de Lera, que também tem síndrome de Tourette, fala sobre isso. E quando a gente vê pessoas de sucesso, pessoas renomadas, pessoas que têm visibilidade pública, dizendo, olha, eu tenho esta condição, eu lido com isso, isso não precisa ser escondido, isso não precisa ser uma fonte de vergonha. As pessoas que também têm o problema, elas se sentem mais acolhidas, né? Elas se sentem menos sozinhas. Tudo que a gente sente que não é só com a gente já dá um alívio, né? Pô, não é só comigo. Não é que o problema do outro alivia o seu, mas você não se sente tão azarado até, né? Puxa, só aconteceu comigo. Não, acontece com qualquer pessoa. E às vezes, esses exemplos mostram que os tiques e o Tourette não impedem a pessoa de ter uma carreira de sucesso, de construir coisas, enfim. Não é uma maldição nem um superpoder, é uma característica da pessoa que ela pode conviver. Tem um neurologista, escritor, já falecido, que eu gosto muito, que é o Oliver Sacks, fez bastante sucesso, né, com os livros, e um dos casos que ele conta no livro O Antropólogo em Marte, ele conta de um um gastrocirurgião, se não me engano, que tinha um síndrome de Tourette grave, assim, de ter falas e de ter tiques no meio da cirurgia, e ele aprendeu a lidar. Então ele parava, a equipe já sabia, ele tinha lá os movimentos e fazia umas coisas, e continuava operando e fazia parte, né, da forma como ele conseguiu lidar. E muitas vezes, embora tenha tratamento, isso possa ser aliviado e é recomendável. Puxa, desconfiei que alguém tem, alguém da família, procura uma avaliação, isso pode ser aliviado. Agora, além disso, mesmo quando isso, apesar disso poder ser tratado, poder ser aliviado, tem pessoas que ou vão ter mais dificuldade de responder ao tratamento, ou não vão conseguir tratar, ou o tratamento pode não ser tão eficaz assim, a pessoa continua tendo tiques e consegue ter uma vida normal. Uma vida feliz, se relacionar com as pessoas, desenvolver seu emprego. Muitas vezes isso acaba não sendo até possível esconder. Você convive com a pessoa lá, você trabalha 6 horas, 8 horas com a pessoa. É óbvio que isso às vezes vai acabar aparecendo. Isso pode ser falado, porque senão fica aquela coisa que ninguém comenta, né? Todo mundo sabe, e aí comenta, você viu o tique do fulano? Nossa, você viu? Gente, é isso, ó, eu tenho um tique, ele se manifesta assim, não significa nada, é um movimento involuntário. Sabe, tira ali esse burburinho e essa fofoca, não é algo que precise ser, que a gente precisa ter vergonha, de novo, porque não é voluntário, não é algo que eu quero, e também não é nada demais. Eu não estou agredindo ninguém, não estou fazendo nada de errado, estou mexendo no meu ombro, estou mexendo no meu pescoço, não estou mexendo com ninguém, né? Então, não é algo que a gente precisa se envergonhar de fato. Você comentou, doutor, no primeiro bloco, que estresse, ansiedade costumam aumentar os sintomas, aumentar os tiques. Nesse sentido, tem tratamento alternativo ou tratamentos alternativos que costumam funcionar muito bem para diminuir os tiques nervosos, principalmente, como a própria meditação ou algum trabalho de presença, esse tipo de tratamento que a gente comenta também bastante aqui no programa? Uma das
uma das funções da terapia, uma das técnicas envolvidas no tratamento psicoterápico dos tiques, é ensinar técnicas de relaxamento, de fato. Porque a ansiedade, ela aumenta, a tensão pode aumentar a ocorrência dos tiques. Ainda que tenha uma coisa interessante, Rô, muitas vezes, algo que reduz a ocorrência dos tiques são atividades focadas. Nada muito tenso, nada muito exageradamente que cause ansiedade, mas, enfim, uma leitura envolvente, às vezes um videogame, um trabalho, uma planilha que você está resolvendo, aquilo te capta de tal maneira que muitas vezes os tiques diminuem a ocorrência durante aquele período. E aí a pessoa passa o dia na escola, passa o dia trabalhando, chega em casa, relaxa, aumenta a quantidade de tiques. Então, aí é até um paradoxo. Você fala, puxa, mas não é a ansiedade que gera? Sim, a ansiedade, a tensão, o medo, a preocupação pode aumentar o tique. Mas quando você sai de uma atividade focada e você dá aquela baixada na guarda, isso pode aumentar, o que muitas vezes leva à incompreensão, né? Dentro de casa. Puxa, mas estava trabalhando, estava estudando, isso não acontece, isso acontece aqui em casa. Às vezes é justamente por causa disso, né? A pessoa dá aquela desengajada e isso acontece. Mas, para voltar aqui para a sua pergunta dos tratamentos que levam ao relaxamento e diminuição da ansiedade podem aliviar um pouco a ocorrência, já que a ansiedade e a tensão aumentam a ocorrência dos tiques. Assim como exercício físico, doutor, pensando em atividades focadas também ou não necessariamente? Bom, o exercício físico é interessante, porque ele diminui a ansiedade, né? A prática regular diminui a ansiedade e dependendo do exercício ele é algo bem focado. Você precisa prestar atenção, você precisa se engajar, sei lá, um tênis, por exemplo, né? Você precisa prestar atenção. É diferente da corrida, que a gente gosta, porque a corrida a cabeça viaja, né? Quando você está correndo, você não está ali numa atividade... Ela é bem automática, né? E menos... você tem menos presença ali pensando naquilo que você está fazendo. Então, acho que vai variar de atividade para atividade. Mas, de fato, você conseguir diminuir a sua ansiedade geral, a sua ansiedade de forma global, pode aliviar a ocorrência dos tiques, né? Isso pode diminuir também. Para terminar, doutor, quando é que o tique, principalmente nas crianças, ele é um alerta de que algo pode não ir bem, de que algo não está caminhando? Quando procurar um médico? Eu acho que vale uma regra geral que a gente usa aqui no Humanamente, Rô. Quando algo está atrapalhando a vida, quando algo está trazendo prejuízo, prejuízo na escola, prejuízo nos relacionamentos, prejuízo no trabalho, prejuízo no seu dia a dia, constrangimento, vergonha, e está fora do controle, isso serve para qualquer coisa. Está te atrapalhando e está fora do seu controle? Procura ajuda. Isso, nos tiques, como a gente falou no primeiro bloco, na maioria das vezes são leves, passam despercebidos, é algo que a pessoa convive ali, os amigos já sabem, é uma virada de pescoço, é uma piscada que, olha, tanto faz, isso não traz constrangimento nenhum, não atrapalha em nada, pode não ser uma preocupação. Isso varia no tempo, às vezes a pessoa passa períodos sem, depois períodos com, isso pode variar no tempo também. Eventualmente não é obrigatório tratar. Fala, não, agora eu ouvi, tem que tratar, puxa, a vida inteira com isso, agora tenho que ir no médico. Não tem que. Mas, se é algo que está trazendo constrangimento, que está, às vezes, impactando a pessoa, tem uma dificuldade de, por exemplo, performar ali, de executar o seu trabalho por conta dos tiques, ou é uma criança que acaba sofrendo bullying, acaba sendo estigmatizada, e, principalmente, se já durou por bastante tempo, né? Não é uma coisa que começou semana passada, mas pelo menos um ano aí que já está ocorrendo, a gente já pode suspeitar de um tique crônico e vale a pena procurar tratamento. Na dúvida, o que a gente sempre fala, na dúvida, procura tratamento. É melhor procurar e descobrir que não era nada do que ser alguma coisa e não ter procurado. Terminamos, doutor. Mais uma conversa aqui importante no programa Humanamente. Semana que vem tem mais com outros assuntos também importantes para a vida do nosso ouvinte. Obrigada, viu, doutor? De nada, Rô, até a próxima. Até mais, gente. Você acompanha, se pegou o programa na metade, quer acompanhar na íntegra, acompanha Humanamente pelo site da Band News FM, no YouTube, também com as imagens da nossa sala digital e na nossa versão em streaming pelos principais tocadores. Valeu, doutor. Valeu, até a próxima.